Pois muito bem, vamos então dar início a esse primeiro nosso encontro sobre a doutrina social da Igreja, onde nós veremos os fundamentos, o alicerce sobre o qual está sentada a doutrina da Igreja. O que é? Né? Hoje vamos apresentar os princípios fundamentais do agir do cristão em sociedade. E para isso nós temos de entender primeiro o que é a doutrina social da Igreja. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, começar falando sobre isso. O que é a doutrina social da Igreja? Né? E para início de conversa, então, um primeiro aspecto que eu colocaria em evidência para que possamos entender bem o que é a doutrina social. Então, a doutrina social, ela é uma ciência teológica derivada, ela deriva, ok? Ela deriva da noção da antropologia teológica, ou seja, o que a revelação nos fala sobre o ser humano, e deriva daquilo que a revelação nos fala sobre o agir moral do ser humano. Então, tem duas ciências filosóficas das quais vai derivar a doutrina social. Isso daqui é importante porque se nós não entendemos o que é o ser humano segundo a teologia, se nós não entendemos como é o agir, como deve ser o agir moral do ser humano no mundo, né? Aquilo que Deus revelou, então é difícil entender a doutrina social. Né? Então, as Sagradas Escrituras, em primeiro lugar, nos vai falar sobre o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, um ser humano que tem uma finalidade eterna, que é a vida eterna, um ser humano que foi redimido por Cristo. Então, tudo isso é estudado aqui pela antropologia teológica. Okay? Então, a antropologia teológica, ou teologia antropológica, vai estudar o ser humano à luz da divina revelação. Okay? Então, essa é uma primeira ciência teológica importante. Então, qual é a visão de homem, de ser humano, que brota das Sagradas Escrituras? Essa é a primeira pergunta que nós devemos fazer, né? O que Deus nos revela sobre o ser humano, sobre a sua origem, sobre o seu destino final, ok? Isso é antropologia teológica. Essa ciência vai estudar, por exemplo, a criação do homem e da mulher, vai estudar o livro do Gênesis, vai estudar, por exemplo, o homem e a mulher criados à imagem e semelhança de Deus, vai estudar também o tema do pecado, porque a Sagrada Escritura nos fala que o ser humano, criado na graça de Deus, ele perdeu essa graça pelo pecado, né, o pecado original, e que teve consequências para todo o gênero humano. Né? Agora, o pecado não é a última palavra. A última palavra é a graça, é a salvação. E por isso, aí vem o mistério de Cristo. Né? Cristo que vem para redimir o ser humano. Tudo isso é estudado, né, na teologia antropológica. É o que a divina revelação fala sobre a criação e o destino final do ser humano. Agora, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, ele age. Não é como as outras criaturas que têm instintos fixos, né, que têm formas já padronizadas de agir. Então, por exemplo, um canário canta do mesmo jeito hoje que cantava há 2000 anos atrás. Né? Um cavalo se comporta do mesmo modo como se comportava um cavalo há 2000 anos atrás. Não houve, digamos assim, o agir, né? O agir continua sempre o mesmo. O ser humano não. Ele age livremente.
Agora, esse agir humano, o agir moral, também nós temos ali notícia, temos informações nas Sagradas Escrituras, na tradição da Igreja, do que Deus nos revela sobre o agir moral do ser humano. Ou seja, as bem-aventuranças, o tema da santidade. Então, toda a teologia moral vai estudar o tema das virtudes, né, as virtudes em geral, vai estudar o tema do destino eterno do ser humano, do agir dele no mundo, o tema da liberdade, o tema da graça. Né? Tudo isso é matéria da teologia moral. O agir do homem redimido por Cristo, chamado por Cristo à vida eterna. Essa é a teologia moral. Agora, então, nós temos um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, criado homem e mulher. Depois nós temos esse ser humano que age, moralmente falando, ou seja, é capaz de livremente fazer ações boas e ações más, livremente. Né? Ou seja, temos aí o objeto da teologia moral, né? As ações morais do ser humano, segundo a divina revelação. Só que o ser humano, ele não só age individualmente, ok? Ele não só age sozinho do ponto de vista moral. O ser humano e também o cristão no mundo, ele não somente age sozinho, então ele tem que praticar as virtudes sozinho, mas o ser humano, ele também está num contexto comunitário de fé. Nós somos batizados, portanto nós estamos dentro dessa sociedade que é a igreja. É uma sociedade humano-espiritual, composta, né, por nós, seres humanos, mas também é corpo místico de Cristo. Então tem um elemento humano e um elemento divino, espiritual, místico, que é corpo de Cristo, esposa de Cristo, é a igreja. Então o cristão não somente age como uma espécie de átomo isolado dos outros, mas ele também, e sobretudo, ele age dentro dessa comunidade, dessa sociedade chamada igreja. Então é aqui onde entra a doutrina social da igreja. Por isso nós poderíamos dizer que a doutrina social da igreja é uma teologia moral social. Ou seja, estuda o agir humano em sociedade à luz da divina revelação. Então, por exemplo, a sociologia ou a filosofia social, ela vai estudar o agir humano em sociedade à luz da razão filosófica. Né? Já a doutrina social da igreja, ou a teologia moral social, vai estudar o agir humano em sociedade à luz da divina revelação. O que as Sagradas Escrituras, o que a tradição da igreja nos transmite sobre o agir do ser humano, ou melhor, o agir do cristão no mundo. Ok? Então, a doutrina social, portanto, nós podemos defini-la da seguinte maneira, né, depois dessa explicação que eu fiz. A doutrina social, ou teologia moral social, estuda o agir cristão em sociedade, seus princípios e seus fins, à luz dos evangelhos e do ensino da igreja, do magistério da igreja. Né? E aqui eu faço essa advertência que é muito importante. A doutrina social, né, voltando aqui a esse slide anterior, deriva da teologia antropológica, e deriva da teologia moral, está em relação, né? Porque, infelizmente, hoje em dia tem muito a tendência de transformar a doutrina social em sociologia. Okay? Claro que a doutrina social
tem um aspecto sociológico importantíssimo, mas nós devemos sempre nos lembrar, olha, para que seja a doutrina social da igreja, ou seja, que seja uma ciência teológica, deve estar relacionada com a antropologia teológica e com a teologia moral. Quando se separa da moral teológica, ou seja, daquilo que está revelado, né, sobre o agir do ser humano segundo Cristo, segundo os evangelhos, quando se separa dos evangelhos, né, quando a doutrina social se separa dos evangelhos, se separa da visão que Deus tem do ser humano e do destino que o ser humano tem em Deus, então se cai numa mera sociologia, em observação externa do agir humano, e empobrece a doutrina social da igreja. A doutrina social, ela é uma ciência teológica, e para ser ciência teológica, portanto, ela deve sempre estar em relação com a antropologia teológica e com a teologia moral. Ela é parte da teologia moral, só que não teologia moral individual, é teologia moral social, né, da comunidade, da igreja como um todo. E o objeto do estudo é o agir do cristão no mundo, ou seja, o agir do cristão em sociedade. Estuda também os princípios desse agir, a finalidade desse agir do cristão no mundo, não à luz de uma mera observação sociológica ou à luz de uma mera observação filosófica, mas à luz da divina revelação, ou seja, dos evangelhos, da tradição da igreja, do magistério da igreja. Portanto, o que vai então estudar a doutrina social? Visto que estuda o agir humano, ou melhor, o agir do cristão em sociedade. E o cristão pode fazer muitas coisas, pode agir em diversos âmbitos. Por isso a doutrina social da igreja ela é muito ampla, muito ampla. Aqui eu elenquei alguns âmbitos que a doutrina social se interessa de modo muito peculiar, mas não são os únicos, né? Tem mais âmbitos. Onde o cristão está agindo, onde um cristão está atuando, ali entra também a doutrina social da igreja, com os seus princípios, com os seus fins, com, digamos, a luz que a doutrina social lança sobre o agir humano em sociedade. Mas, digamos assim, os âmbitos principais do estudo da doutrina social é o tema da vida. Então, vai falar sobre a vida, o início da vida, a defesa da vida, o que é a vida, etc. Vai estudar, e o comportamento do cristão perante a vida. Moralmente falando, né? Ou seja, o agir moral. Aqui não nos interessa qualquer agir do ser humano, né? Por exemplo, existem ações físicas, né, do ser humano, às vezes ações inconscientes. Ele coça a cabeça, por exemplo, coça a barba, são ações inconscientes. Aqui se trata daquele agir livre, consciente, que o cristão faz em sociedade, sobretudo no âmbito da sociedade chamada igreja, mas também fora, né, na missionariedade do cristão. Então, a doutrina social se interessa do tema da vida, o tema da família, que é a primeira das sociedades, ou seja, o ser humano ele é naturalmente social, ele vive em sociedade, ele necessita da sociedade para se desenvolver, para crescer espiritualmente, intelectualmente, para desenvolver as suas habilidades. Ele necessita da sociedade. Ele, como dizia Aristóteles, o ser humano é um animal social, um zoon politikon. E a primeira sociedade, a primeira união é a família, é a união de marido e mulher. Então aí
No tema da família entra também o tema do matrimônio, etc. A doutrina social vai falar muito sobre a importância do matrimônio. Depois, outro tema que se interessa muito à doutrina social é o tema do trabalho, da economia, da política, da comunidade internacional, né? Então, como um cristão deve abordar, qual deve ser a atitude de um cristão perante o trabalho, perante a economia, perante a política, né? Perante a sua atividade na comunidade internacional, né? E podemos aqui continuar elencando muitos outros aspectos, ou seja, todo o agir do cristão no mundo. Por exemplo, o agir ecológico, nós temos a encíclica social do Papa Francisco, Laudato Si, que é um tema como um cristão deve agir no âmbito da ecologia, né? Como um cristão, por exemplo, deve agir, ainda não, pelo menos que eu saiba, não tem nenhuma encíclica sobre isso, mas até no âmbito dos esportes, né? Como ele deve agir, como ele deve santificar o ambiente esportivo, assim como ele deve santificar o ambiente do trabalho, da economia, da política, da comunidade internacional. São João Crisóstomo, ele comentando aquela passagem do Evangelho de Mateus que diz que não se deve colocar uma luz debaixo da cama, mas ao contrário, se deve colocar no candeeiro para que ilumine toda a sala. Ele diz que um cristão, ele não pode não influenciar os outros, não pode não iluminar. Ele sempre, se ele é cristão realmente, né, se ele é batizado, se ele vive a sua fé, ele ilumina, ele influencia na sociedade, né? Porque ele é uma luz, ele deve ser essa luz. E, portanto, o cristão deve iluminar todos os âmbitos da vida social. Hoje também um grande erro da nossa sociedade é fazer uma cisão, uma separação entre uma separação entre a minha fé, que é aquilo que eu creio. Então, por exemplo, uma cisão entre a minha fé e uma cisão entre aquilo que eu faço. Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou escritor, eu sou engenheiro, eu sou administrador, eu sou um trabalhador, eu sou um pintor, etc. Não sei, né? Isso, segundo São João Crisóstomo, não pode acontecer. Um cristão, ele é sempre cristão em todo o tempo. E, portanto, ele é luz do mundo e sal da terra. Portanto, ele deve iluminar todas as realidades do mundo, né? Todas, em todo momento, porque ele é um cristão, né? Então, a doutrina social da Igreja vai se interessar muito por todos esses temas que nós temos aqui, ok? Então nós temos aí esse tema da família, da vida, etc. Pois muito bem. Como surge o tema da doutrina social da Igreja? Não é que a Igreja antigamente não se interessasse pela doutrina social, muito pelo contrário, né? Já desde os primeiros séculos, nós vemos já nos Atos dos Apóstolos, que a Igreja tem muito em consideração a missão social, o serviço social. A gente lê nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, a instituição dos diáconos, para ajudar, né, no caso lá das viúvas, dos necessitados, a administração da caridade, o cuidado dos mortos, né, por exemplo, o cuidado das catacumbas em Roma, que os cristãos ali cuidavam, davam esse serviço aos mortos. Então, o serviço da caridade sempre esteve presente ao longo dos séculos, não é algo
novo em absoluto, mas tem uma novidade, enquanto que a partir do Papa Leão XIII começa-se a tematizar, a igreja começa a sistematizar a sua doutrina social. Antes não estava, digamos assim, contida de maneira reflexiva em um documento. A igreja agia sempre no mundo, mas nunca havia uma reflexão sistemática sobre o agir da igreja e do cristão no mundo. O Papa Leão XIII ele inaugura essa série de encíclicas e documentos pontifícios onde a igreja começa a refletir sobre a sua ação no mundo. Leão XIII, então, ele publica a Rerum Novarum, sobre as coisas novas, onde ele fala sobre a situação desculpa aqui, sobre a situação dos trabalhadores, e ali ele faz também uma crítica tanto ao materialismo comunista como também ao materialismo capitalista. Ambos pensamentos, ambas tendências, tanto no comunismo como no capitalismo, na época do Papa Leão, estavam fundados em um forte materialismo, onde o capital tem a predominância ou os meios de produção, né? Essa encíclica de 1891. Depois nós temos também outros escritos sociais do Papa Leão, a Immortale Dei, e depois Coda Apostolici Muneris, de 1878. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, a Rerum Novarum é ali uma pedra miliar na construção, né, na reflexão sobre a doutrina social da Igreja. O Papa Bento XV, que viveu, né, um período também conturbado, ele escreve Ad Beatissimi, também sobre o tema social, a vésperas, né, da Primeira Guerra Mundial. Papa Pio XI tem a encíclica 40º ano, né, no 40º ano da publicação da Rerum Novarum, onde ele fala sobre a reconstrução da ordem social. Depois ele escreveu também o Divini Redemptoris, com a condenação do comunismo, no ano de 1937. E depois uma encíclica em italiano, Non abbiamo bisogno, onde se faz a condenação do fascismo. E o Mitbrennender Sorge, onde ele faz a condenação do nazismo, também do ano 37, né? Ou seja, antes de estourar a Segunda Guerra Mundial. O Papa Pio XII escreve também o Fidei Donum e Ad Apostolorum Principis, também com temas sociais. Né? Sem dúvida nenhuma, João 23 é importante, o Mater et Magistra, onde ele fala do cristianismo e o progresso social dos povos. Ele tem também a encíclica Pacem in Terris sobre o tema da paz. Né? São duas encíclicas importantes ainda hoje, né? Continuam bastante atuais, né? Vivemos ainda num tempo de guerras, né? E num tempo ainda que se busca um sadio progresso da sociedade, né? Infelizmente ainda a sociedade está longe de alcançar um progresso equilibrado, ou seja, um progresso integral do ser humano, não somente econômico, mas de corpo e alma, né? Na sua dignidade, etc. Né? E o tema da paz. Temos também os papas seguintes, por exemplo, bom, aí veio, né, depois do Papa João 23, ele inaugura o Concílio Vaticano II, e o Concílio Vaticano II tem uma encíclica de cunho social, né, sobre doutrina social, que é, por assim dizer, o texto base de todo estudioso da doutrina social. Então, primeira recomendação de leitura para vocês é ler a Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II,
onde fala sobre a igreja no mundo atual e o papel que ela tem no mundo atual. É uma encíclica de 1965, onde ali está a síntese, digamos assim, da doutrina da igreja. Ela recolhe o ensinamento social dos pontífices anteriores. Então, a Gaudium et Spes é um marco da doutrina social da igreja. Depois o Papa Paulo VI, com diversas encíclicas sociais, a Populorium Progressio, sobre o progresso dos povos, a 80ª Adveniens, chegando o 80º ano, né, da Rerum Novarum. Depois tem vários sínodos de bispos sobre o tema da justiça social no mundo, a Humanae Vitae, que fala sobre a vida humana, é uma encíclica social do Papa Paulo VI, que foi muito criticada na sua época, né? Mas é uma encíclica muito profética, né, do Papa Paulo VI, que ela deve ser recuperada nos nossos tempos, né, de São Paulo VI, a encíclica Humanae Vitae, onde ele faz uma defesa do matrimônio, uma defesa da vida humana. Ele tem também a Evangelii Nuntiandi, sobre a evangelização no mundo atual. Vejam quantos temas, só por essas encíclicas que já vão aparecendo, nós conseguimos já vislumbrar sobre o que a doutrina social da igreja vai se debruçar. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, tem também diversas encíclicas sociais. A Redentor Hominis, o Redentor da Humanidade, onde fala também dessa antropologia teológica, né, do ser humano redimido por Cristo, então liberto por Cristo. Cristo é o libertador, é o redentor. E a verdadeira libertação, né, a verdadeira redenção, não é uma redenção só social, só sociológica, mas é uma libertação completa do ser humano, sobretudo do pecado, do mal e da morte, né? Nessa encíclica, então, o Papa João Paulo II, ele é muito sábio, né? Foi um Papa muito sábio. Ele coloca o fundamento da doutrina social nessa antropologia teológica, na visão do homem através das Sagradas Escrituras. Ele tem a encíclica Laborem Exercens, sobre o trabalho humano, a Sollicitudo Rei Socialis, também sobre a solicitude social da igreja, a Centésimos Anno, ou seja, no centenário da publicação da encíclica Rerum Novarum, a Tertio Millennio Adveniente, em preparação ao ano jubilar do ano 2000, né, também sobre temas sociais, e o Evangelium Vitae, outra encíclica também profética do Papa João Paulo II, que ela deve ser recuperada e reestudada, né? Recomendo muito, né? Aqui, só nesse primeiro encontro com tantos escritos, publicações do magistério da igreja, a Gaudium et Spes, do Vaticano II, a Humanae Vitae, do Papa São Paulo VI, e, sem dúvida nenhuma, Evangelium Vitae, o Evangelho da Vida, tema da vida humana, do Papa João Paulo II, que ainda hoje tem muito a nos falar e a ensinar. Depois também o dicastério ali do Vaticano tem a Carta dos Direitos da Família, um texto publicado pelo Vaticano sobre o tema da família, do ano 83. O Papa Bento XVI, ele tem duas encíclicas sociais, Deus Caritas Est, do ano 2005, que é o tema da caridade cristã, a explicação sobre a caridade, porque a igreja não faz filantropia, né? Não é mera filantropia. A ação do cristão no mundo não é só filantropia, é uma verdadeira caridade. A caridade é uma virtude teologal que nos une a Deus e nos une ao próximo.
Então é um sincero amor, é uma solidariedade espiritual, uma comunhão dos santos, né? Deus é caridade. E depois outra encíclica, Caritas in Veritate, que vai abordar também questões sociais. O Papa Francisco também tem 2 encíclicas sociais, Laudato Si, sobre o tema da ecologia, aquilo que eu falei, né? Como um cristão à luz dos evangelhos deve cuidar, agir, né, no âmbito ecológico, cuidar da criação. Né? E a encíclica Fratelli Tutti, que fala da concórdia, da fraternidade, da concórdia social. O tema que vai também muito em linha com o tema da paz, né? Da paz no mundo. Então vejam aqui, não citei todas as encíclicas, são encíclicas e documentos do magistério que abordam questões sociais. Tem muitos outros, além de catequeses, discursos, né? Cartas apostólicas, etc. Um texto base para nós estudarmos a doutrina social da Igreja, sem dúvida nenhuma, é o compêndio de doutrina social da Igreja. Vocês vão encontrar, né, assim como se encontram essas encíclicas disponíveis na internet, também se encontra o compêndio de doutrina social da Igreja. Está disponível também na internet, em português. Então, por exemplo, na página do Vaticano. Então, se vocês fazem uma busca, vão entrar na página, por exemplo, aqui nessa página do Vaticano, e ali está todo o compêndio de doutrina social da Igreja. Aqui tem a síntese do que a Igreja fala e crê sobre as questões sociais. E só no índice a gente já pode entender os tópicos abordados pela doutrina social, né? Então, o primeiro capítulo vai falar desse desígnio de amor de Deus a toda a humanidade, ou seja, Deus tem um plano de amor, tem um plano de salvação, um plano de libertação para o homem que caiu no pecado. E, consequência do pecado, também vão ser as injustiças sociais, né? Então, o agir, Deus é o primeiro que nos liberta, que nos salva, é o Redentor, né? Depois, por exemplo, o capítulo 2, a missão da Igreja e a doutrina social. Então, a evangelização, o agir social da Igreja no mundo, etc. Capítulo 3 vai falar da pessoa, a dignidade da pessoa, os seus direitos, etc. Capítulo 4, os princípios que regem a doutrina social da Igreja. Hoje falaremos um pouquinho deles. O princípio do bem comum, a destinação universal dos bens, né? E aqui vai falar também a destinação dos bens e a necessidade da propriedade privada, né? O princípio de subsidiariedade, o princípio de participação de todos no poder, princípio de solidariedade, etc., né? E alguns valores fundamentais da vida social. Agora começa aqueles temas que lhes disse que se interessa a doutrina social em específico. Capítulo 5, a família, né? Família e matrimônio. Capítulo 6, o trabalho. Capítulo 7, a economia. Capítulo 8, a comunidade política internacional, né? Comunidade internacional. Capítulo 10, o meio ambiente. Capítulo 11, por exemplo, a paz, né? Depois, uma terceira parte, capítulo 12, a doutrina social e a ação eclesial, etc., né? Para a formação, a ação pastoral, a formação pastoral, etc., né? E uma conclusão. Daqui, de tudo isso, nós já podemos ver qual é o âmbito do qual se interessa a doutrina social da Igreja. Ok? Então, dito isso,
eu gostaria então de colocar o primeiro princípio da doutrina social da Igreja, né? Depois dessa introdução. Onde se assenta o agir do cristão no mundo? Então, aqui eu estou citando o compêndio de doutrina social da Igreja. Diz assim: a Igreja vê no homem, em cada homem, a imagem do próprio Deus vivo. Imagem que encontra e é chamada a encontrar sempre mais profundamente plena explicação de si no mistério de Cristo. Cristo, que é a imagem perfeita de Deus, revelador de Deus ao homem e do homem a si mesmo. Então, qual é o primeiro princípio? Parágrafo 106 do Compêndio de Doutrina Social da Igreja. Toda a vida social é expressão do seu inconfundível protagonista, a pessoa humana. A pessoa humana é o principal protagonista. Então, o primeiro princípio sobre o qual se assenta a doutrina social da Igreja é a dignidade da pessoa humana. Okay? Ou seja, aquele que age, o cristão, ele tem uma dignidade de filho e filha de Deus, imagem e semelhança de Deus, a dignidade de alguém que foi redimido pelo batismo. Okay? Então, é sobre esse primeiro alicerce que se fundamenta o agir em sociedade. Ou seja, aquele que age é uma pessoa humana, batizada, portanto redimida por Cristo, santificada por Cristo. E ela age sempre no confronto com outra pessoa humana, portanto, criatura, a imagem e semelhança de Deus. E se a outra pessoa é também um cristão, é batizado, pois é filho e filha de Deus, redimido por Cristo, membro da Igreja de Cristo, membro do corpo místico de Cristo. Nisso consiste a sua dignidade. E o número 107 diz: o homem, tomado na sua concretude histórica, representa o coração e a alma do ensinamento social católico. Okay? Então, o centro do ensinamento social católico é o ser humano, a pessoa humana. Toda a doutrina social se desenvolve efetivamente a partir do princípio que afirma a intangível dignidade da pessoa humana. Okay? Então, esse é um primeiro tópico que eu quero colocar aqui, que também é um critério de ação social. Essa ação que eu vou fazer como cristão no mundo é em prol da dignidade da pessoa humana ou viola a dignidade da pessoa humana? É um primeiro critério, é um primeiro princípio do agir em sociedade. Se uma determinada ação viola ou diminui a dignidade da pessoa humana, portanto, ela é moralmente inaceitável, né? E deve ser repensada. Agora, se essa ação vem em ajuda, vem em auxílio da dignidade da pessoa humana, né, do seu crescimento moral, espiritual, essa ação deve ser apoiada e fomentada na sociedade. Ok? Então, não podemos nunca nos esquecer desse primeiro princípio, a dignidade da pessoa humana, a dignidade do cristão, a dignidade do batizado. Né? Daí lhe deriva muitos direitos e também deveres. Porque, em primeiro lugar, a pessoa humana é imago Dei, é imagem de Deus, como lhes falei. Né? E, embora essa pessoa ela seja a imagem de Deus, nós devemos ser realistas, e a doutrina social da Igreja é realista. Essa pessoa humana que é digna, que nunca perde a sua dignidade, embora esteja em situações drásticas, nós devemos saber que ela foi ferida pelo pecado. A pessoa humana não perde jamais a sua dignidade,
Também o cristão não perde jamais o seu caráter, esse sigilo que ela recebeu na alma pelo batismo, é inviolável, né? É um caráter indelével, mas nós fomos feridos pelo pecado, né? E esse pecado está na raiz das lacerações pessoais e sociais, que ofendem em vária medida o valor e a dignidade da pessoa humana. Encontra-se uma ferida no íntimo do homem, diz o Compêndio de Doutrina Social da Igreja, aqui é número 116. Né? Então, o ser humano também foi ferido pelo pecado. E esse pecado ele é universal, portanto, ele tocou a todos os seres humanos de todos os tempos. E se é universal o pecado, também é universal a salvação, o projeto de salvação de Cristo Jesus. Portanto, a pessoa humana, então, é o primeiro critério do agir humano em sociedade, né? Aqui eu coloco vários perfis, ou seja, vários significados do que é a pessoa humana. Ou seja, é uma unidade, não é uma dualidade de corpo e alma, né, de matéria e espírito, não, mas é uma unidade, uma síntese, uma complementariedade, é uma união substancial de corpo e alma. A pessoa humana significa também que é alguém aberto à transcendência, ela não está fechada em si, mas ela é capaz de se relacionar com outros e com o outro em maiúscula. E, portanto, pessoa humana significa que é uma pessoa que tem uma liberdade e uma capacidade de escolha, de auto se determinar, né? E, portanto, tem uma igualdade fundamental de todas as pessoas e depois também de todos os cristãos e uma dignidade. E, portanto, tem o direito à sociabilidade, à vida em comunidade, à vida em sociedade. Essa dignidade da pessoa humana vai pautar e vai fundamentar os direitos humanos, né? Aqui o compêndio, no número 152, ele fala justamente sobre isso, né? Que a história da humanidade foi caminhando rumo à transcrição, né, a declaração dos direitos universal do ser humano. Agora, existe também um segundo princípio, porque o primeiro princípio é basilar, mas a doutrina social da Igreja vai se assentar sobre um segundo princípio, que também é inseparável do primeiro, que é o princípio do bem comum. Ou seja, toda a ação nossa em sociedade está pautada pela busca do bem comum. Só que, quando nós falamos do bem comum, essa palavra é muito mal interpretada, muito mal compreendida. Infelizmente hoje, quando, por exemplo, os políticos, né, falam do bem comum, etc., eles estão falando do bem-estar, né? Então eles estão buscando o bem-estar da sociedade, ou seja, que tenha o suficiente para a vida, né, uma economia suficiente para viver bem, com algum conforto na vida, né? É uma política de bem-estar. O bem comum não é o bem-estar. O bem comum é algo muito mais completo do que o bem-estar. O bem-estar é uma, vamos dizer assim, uma parcela, uma parte do bem comum, né? O bem comum vai também englobar dentro de si o bem-estar social. Na verdade, o bem comum é um bem completo da sociedade, é um bem íntegro que visa a pessoa na sua totalidade de corpo e de alma, né? De espiritualidade e de trabalho, de materialidade. Como a Igreja define o bem comum? Essa definição aqui eu tiro
da Gaudium et Spes, no capítulo 16, a Gaudium et Spes, vai definir o que é o bem comum. É o conjunto, olha só, conjunto, não é uma coisa. Vamos fazer essa ação em vista da sociedade, em prol da sociedade. É o conjunto daquelas condições da vida social que permitem aos grupos e a cada um dos seus membros atingirem de maneira mais completa e facilmente, desembaraçadamente, a própria perfeição. Ok? Então, vejam. O que é, então, o bem comum? É um conjunto das condições da vida social. A economia é uma condição. A saúde é uma condição. A educação, a religiosidade é uma das condições da vida espiritual. O esporte, a ecologia, é o conjunto das condições da vida social, o direito, o ensino, tudo esse conjunto de condições da vida social que permite a grupos e a indivíduos atingirem a própria perfeição de uma maneira mais completa e de maneira mais fácil. Ok? Outro erro crasso também quando se fala do bem comum é pensar que o bem comum é a mera soma dos bens particulares de cada indivíduo, de cada sujeito. Então, por exemplo, se para fulano o seu bem, digamos assim, a sua ação é, por exemplo, vender um determinado produto. Vamos colocar, por exemplo, ele tem uma fábrica de sapatos. Então, para ele, o bem é produzir sapatos, vender sapatos, ganhar um dinheirinho, colocar esses produtos em circulação na sociedade, etc. Bom, depois fulano, o outro é a produção agrícola, O outro, por exemplo, é o ensino, etc. Então, cada indivíduo vai buscando um setor, busca o próprio bem. O bem comum não é a somatória desses bens. Eu somo o bem, a procura do bem do agricultor, do sapateiro, do professor e faço a somatória, resulta o bem comum. Não. O bem comum é um bem novo, ok? É outra coisa. É um bem que implica aqueles bens menores, ou seja, não está em contradição com o verdadeiro bem dos indivíduos e dos grupos. Mas o bem comum é um bem que favorece o desenvolvimento dos bens procurados por cada indivíduo. O contrário do bem comum é uma política que privilegia setores, grupos, ou, sei lá, alguma minoria vai privilegiar em detrimento do crescimento do todo. É claro que a autoridade política pode conceder alguns auxílios, subsidiar alguns grupos que necessitam, mas sempre em vista do bem do todo. Então, se aquele grupo se desenvolve, eu também me desenvolvo com ele, eu também cresço, eu também participo de alguma maneira do crescimento daquele grupo. Então, o bem comum é um bem que visa, vejam aqui essa definição, a perfeição de grupos de indivíduos de maneira completa. Então, o bem comum toca a todos e não é só uma mera sociedade, uma mera associação ou somatória de bens particulares. Portanto, o bem comum é o objetivo que deve guiar a atividade da sociedade como tal, que busca o bem de todos os homens e do homem todo, seja em corpo e alma, na sua totalidade. E todos nós somos responsáveis, portanto, pela construção do bem comum. Não é só função da autoridade política,
ou da autoridade legislativa ou judiciária construir o bem comum. É responsabilidade de todos, né? Quem é professor, quem é enfermeiro, quem é vendedor, todos fazem parte e colaboram com a construção do bem comum, né? Buscando o desenvolvimento. E às vezes o bem comum implica um sacrifício do indivíduo em prol do bem comum, né? Mas ele sabe que esse sacrifício vai redundar também em bens para ele, em desenvolvimento, em crescimento para ele próprio, né? Do bem comum vão derivar outros princípios estudados pela doutrina social da Igreja. Eu não quero me alongar mais, né? Porque é importante ficar bem fixo na nossa mente esses dois princípios, a dignidade da pessoa humana e o princípio do bem comum. Todo agir em sociedade deve visar ao bem comum. Não visa ao bem comum, visa ao privilégio de um indivíduo, de um grupo, então aquilo já desentoa da ação social, né? Mas do princípio do bem comum vai derivar também a destinação universal dos bens, que significa que Deus destinou a terra com tudo o que ela contém para o uso de todos os homens e de todos os povos, de tal modo que os bens criados devem bastar a todos, com equidade, segundo a regra da justiça, que é inseparável da caridade. Aqui é o Vaticano II, na Gaudium et Spes, no número 69. Né? Portanto, Deus criou tudo para todos. Agora, isso não implica que se deva negar o direito à propriedade privada, muito pelo contrário. A destinação universal dos bens, se tudo está destinado a todos, com equidade, né, com justiça, etc., significa que todos têm o direito à propriedade, né, a ter. O Papa Leão XIII, na Rerum Novarum, ele fala que quando não se dá o direito de propriedade ao trabalhador, você aliena algo devido ao trabalhador, né? Então, o trabalhador vai lá, faz o seu trabalho, não recebe algo como próprio, você aliena o resultado, né? Ou seja, o esforço do trabalho do trabalhador. Então, essa destinação universal dos bens se concretiza também na propriedade privada, sempre com equidade, segundo a regra da justiça e da caridade, né? Que nem sempre é fácil, né? Aí aqui se fala um pouquinho da propriedade privada. Se depois vocês quiserem, leiam isso daí com calma, né? E outros princípios, como o princípio da solidariedade, etc., também deriva da construção do bem comum, né? Então, se todos nós estamos obrigados a buscar o bem comum da sociedade, o desenvolvimento de todos, portanto, eu também devo ser solidário. E vejam, não tem como a autoridade exigir solidariedade. A solidariedade brota da espiritualidade do ser humano, da liberdade do ser humano. Não tem como eu taxar, falar assim, fazer um decreto, fazer uma lei dizendo, olha, a partir de agora todo brasileiro tem que ser solidário durante 3 horas na semana, ok? Não tem como você legislar a solidariedade. A justiça dá a cada um o que é seu, né? A solidariedade, ou seja, a caridade, dá do que é meu ao outro. Então, aquilo que é meu, eu solidariamente estendo a mão e ajudo realmente quem está necessitado. Pois muito bem, então só para concluir até aqui, resumindo o que eu quis dizer,
eu apresentei para vocês o que é a doutrina social da Igreja, ou seja, ela está em íntima relação com a antropologia teológica e com a teologia moral, e essa teologia moral em sociedade é a doutrina social da Igreja, né? Portanto, é o que a Divina Revelação fala sobre ela. E depois apresentei para vocês os 2 primeiros princípios que são fundamental. Depois falaremos já de temas mais concretos, né? Nos nossos próximos encontros. Falarei sobre a família, falarei sobre a vida, os princípios, falarei sobre a política, etc. Mas esses 2 primeiros princípios são basilares. Se a gente não consegue entender isso, a dignidade da pessoa humana, a dignidade do batizado também, né? No agir cristão, e a construção do bem comum, não se entende depois o agir em sociedade, no âmbito da política, da ecologia, né, da família, etc.